Olha que delícia esse lugar, gente. A gente está no meio da floresta, no alto da montanha, e eu vou te trazer de novo comigo em mais um episódio da nossa série especial Dormir e Viver Bem, onde eu mostro para vocês lugares que foram pensados, planejados, decorados para que a gente possa relaxar, descansar a mente e assim viver muito melhor. E hoje eu trago vocês aqui para Cabana Marins, em Piquete, em São Paulo, no alto da montanha, com uma vista impressionante. Gente, eu fico assim impressionado com o poder que tem de uma floresta acalmar a gente, né? A gente sai dos grandes centros e de repente a gente entra na estrada de terra, começa a percorrer a história e vai chegando cada vez mais para dentro, né, da floresta, e a gente vai respirando melhor, vai acalmando. Por isso que é importante as plantas na nossa vida, né? Por mais que a gente não tenha uma floresta em casa ou a possibilidade, ter uma plantinha já faz a diferença e agora eu tenho mais certeza disso. Agora eu trouxe vocês hoje para esse lugar muito especial, que fica no alto de uma montanha, no meio de uma floresta, aqui em Piquete. Então ele tem, assim, vários motivos para a gente realmente relaxar. Eu vou virar a câmera para você ver a vista que eu estou vendo e entender. E aí eu vou entrar dentro da cabana e eu vou descobrir a cabana junto com você. Eu juro, ó, eu tô com as malas aqui, ó, com a mochila aqui. Eu não entrei ainda, eu quero entrar junto com você para você também se surpreender, tá? Vou virar a câmera. Olha aqui, olha. Realmente a gente está no meio da floresta, tá vendo, ó? E aí tem aquela área externa bem gostosa ali, ó, dá para ver que tem as lâmpadas que eu vou acender à noite, que vai ficar lindo. Olha lá, tem para você também colocar uma fogueirinha, olha que graça. Só que o impacto está aqui, ó. Primeiro, essa arquitetura linda que a gente vai falar sobre ela, né? Segundo, olha esta vista. Não é que a gente está alto, a gente está muito alto. Esse lugar, ele é conhecido por ficar acima das nuvens. Muitas vezes existem cenas que tem aqui, gente, onde as pessoas estão aqui dentro da cabana e em vez da gente ver as montanhas lá embaixo, o vale, a gente vê um tapete de nuvens. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou tentar, amanhã de manhã, quando a gente acordar, eu vou tentar ver se está essa cena das nuvens. Então se tiver, a gente vai ver juntos, tá? Então fica até o final do vídeo para você ver. Mas olha como é lindo esse lugar especial que eu tô trazendo vocês. Gente, vocês não sabem. Quase que eu caí aqui. Não acredito, gente, isso daqui. Eu vim andando e eu achei que eu ia cair. Deixa eu ver aqui. Não acredito nisso. É a piscininha. Você já imaginou se eu caísse aqui no meio da. Olha que delícia, é uma piscina de fundo infinito com vidro. E você já ia me ver caindo na água, porque eu comecei a andar e falei, gente, por que isso aqui tá sem nada, né? Mas olha que lindo que tá. Uau! Você acha, né, que eu não vou andar, eu não vou nadar nessa piscininha quente hoje, com essa vista infinita? Olha isso! Vista com borda infinita, muito legal, né? Mas assim, como será que as pessoas criam esses ambientes para poder a gente relaxar? O que que a gente pode aprender com isso? O que que a gente, ao entender um ambiente que foi criado, a gente pode aplicar em casa? Bom, a gente já começou falando sobre as plantas, né? Segundo, agora, um tapete de pegadinha. Não. Segundo, agora, uma piscina que eu achei maravilhoso. Mas a arquitetura desse lugar me chamou muita atenção para a gente pensar. Olha aqui, quando a gente vai construir uma casa, né? Eu quero te dar essa ideia. Vou construir uma casa pequena. Eu posso fazer um telhado simples ou posso fazer um telhado que tem uma chamada de design, assim, alguma coisa especial. Olha como fica. E o vidro lá é inclinado.
Eu juro que eles já tinham me falado que era, eu tinha visto, mas quando a gente vê pessoalmente esse vidro inclinado, é muito impressionante, né. Eu fico pensando: "Será que tem umas pessoas que se deitam ali para tirar foto? Será que esse vidro", eu acho que sim, que ele é um vidro especial para poder, ser resistente. Sabe aqueles vidros que muitas vezes a gente vê em atrações turísticas, que as pessoas podem andar em cima? Eu acho que é dele. Eu vou entrar, tá, gente? Tã-nã-nã-nã. Oi, cabana. Tudo bem? Olha que lindo, gente. Eu vou tirar o sapato, né, porque eu não vou entrar aqui, porque estava molhado ali fora. Tan 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 tan. Olha que espaço gostoso, e o desenho dessa arquitetura, como que chama atenção, né. A vista é muito impressionante. Qual o ponto aqui para a gente anotar que eu acho legal? Privilegiar o que tem de melhor. Então aqui no terreno, se o melhor era a vista, eles criaram então aqui um quadro realmente admirável para a gente ficar curtindo. Será que tem gente que fica agoniada de ficar aqui? Eu não fico, eu adoro. Estou impressionado que parece que a gente está voando em cima da mata. E olha aqui, com as montanhas. Deixa eu deixar meu mochila aqui, minha bolsa, ó. Deixar minhas coisas aqui, porque a gente vai dormir aqui essa noite, né? Que eu vou te mostrar amanhã. E toda essa parte do conforto, isso é muito legal. Então, gente, amanhã eu vou conversar com o Gabriel, porque ele vai vir de manhã aqui, que é o dono desse espaço. E ele vai conversar com a gente rapidinho de manhã, quando a gente já tiver vivido a experiência de estar aqui. Então, no final do vídeo, a gente vai descobrir duas coisas que eu acho importantes: se vai ter o tapete de nuvens, que eu quero que você veja, e o que o Gabriel vai contar pra gente em relação a construção desse lugar, né, que eu acho muito interessante. Os detalhes que eu estou vendo aqui, olha, a porta não acaba e começa já a parede, tem uma parte de vidro que eu acho muito importante, porque te conecta mais ainda lá fora. O privilégio de você estar realmente conectada à natureza, tá vendo? Aí tudo com blackout, quando fecha tudo, fica tudo escurinho, muito legal. Quantos metros quadrados deve ter aqui, hein? Uns 30 metros quadrados? Então aqui seria uma ideia de apartamentos pequenos, né, especiais. Eu tenho mostrado essa série para vocês justamente porque quando a gente vê um lugar pensado para a gente relaxar, a gente também aprende para a gente poder, fazer na nossa casa, né. Por exemplo, olha essa bancada toda preta com os, eletrodomésticos pretos, como ficou bonito. E aliás, o piso que divide a sala da cozinha, ele faz também um desenho. Por que ser todo, reto se ele pode ter um charme, né? Um baú na frente da cama, que eu achei que é uma forma muito legal, já que não tem guarda-roupa, né, ele é só para poder passar uns dias. E essa cama deliciosa, né? É uma cama que ela realmente é para a gente ficar deitado na cama, olhando para o horizonte, olha. Imagina você tá na cama, vendo o movimento das nuvens, vendo as montanhas, quem sabe amanhã o tapete. Uau! E como vocês sabem que eu tenho falado bastante aqui para vocês, essa série especial, ela é apresentada pela Zissul, que vocês sabem que eu sou apaixonado e fã número um. A Zissul, ela são os colchões da Zissul, tá vendo, ó? Esse daqui é um coral, que eu tô vendo aqui pela cor dele. A Zissul, ela tem essa preocupação real de, por isso que ela está apresentando essa série comigo, com vocês, que é para mostrar para vocês que dormir é algo realmente levado a sério, ou seja, dormir bem faz parte da filosofia e, claro, do coração da Zissul. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link do site da Zissul, que apresenta essa série maravilhosa para gente, o Instagram também da Zissul. E quando você for comprar na Zissul, que eu acho que vale a pena você olhar tantos produtos que tem lá, você pode também usar o meu cupom, que aí você tem mais desconto ainda, que é Sono do Luffy. Tá aqui, que você pode usar. E é lá na Zissul também que eu fiz o meu sofá-cama, que na verdade é uma cama-sofá, uma cama que se torna sofá. Então, se você também usar esse cupom, você pode ter mais descontos também, que é muito legal para quem está procurando uma cama-sofá, né?
Então, realmente, eu tenho o prazer da Zissu estar apresentando para a gente aqui, justamente porque ela está nessa, sempre levando muito a sério isso que eu gosto muito. Agora, olha o acabamento, é pedra. Não é exatamente pedra, é uma peça que lembra pedra, mas olha como fez a cabeceira ficar especial, não é? Ficou bonito isso, e o cinza com preto. Outra dica de decoração que eu acho legal é que quando você vem numa cor, você segue a cor inteira. Então aqui é cinza, preto e madeira, tá vendo? Cinza, preto e madeira. Tudo é cinza, preto e madeira. Tá vendo? Tons de madeira ali, madeira aqui, tá vendo? Caminho do cachorro, a pia. Olha aqui que gostoso você. Olha só, a cena quando tá lavando a louça. É muito bacana, não é? Eu queria conversar com vocês, que eu queria perguntar antes da gente mostrar aqui o banheiro, o que você acha, quais são os seus rituais de sono? O que que você já sabe, você já aprendeu que você pode fazer e que te ajuda a dormir bem? Esses dias eu estava lendo sobre uma coisa de embaralhar a nossa mente para que ela relaxe e durma, que é o seguinte, por exemplo, você escolhe uma palavra, aí a palavra, por exemplo, carro. Aí você vai pegar a letra C e vai começar a falar todas as a imaginar na sua cabeça uma imagem mesmo de tudo aquilo que começa com letra C que você começar a lembrar. Por exemplo, chocolate, casa, caminhão, carinho. Carinho não dá uma imagem, mas é uma palavra. Então você tem que imaginar aquela palavra. Até você não conseguir mais imaginar alguma coisa com C, aí você passa para a próxima letra, que no caso do carro é A. Aí você vai pensar armário, abacate. Ah, não sei o quê. Você começa a pensar isso. O que que começa a acontecer? Você começa a ter coisas tão aleatórias na sua cabeça que a sua mente meio que começa a viver quase aquele estado de sonho de coisas que não fazem sentido. E aí ela começa a relaxar e você esquece dos problemas, preocupações e etc. e te ajuda a dormir. Normalmente você já nem chega na terceira, quarta letra porque você já dorme. Então eu achei muito interessante compartilhar isso com você, porque talvez também seja uma técnica que você pode aplicar além de contar carneirinha, tá, entendeu? É uma ideia muito boa, porque a gente se inspira em lugares lindos assim, ó, adorei essa ideia, mas também no dia a dia a gente pode ter, além, né, de um colchão bom, um travesseiro bom, etc e tal, essas técnicas que os psicólogos já encontraram, né. E aqui a gente chega no banheirinho, que também é todo preto com madeira. Isso é muito legal, né, você saber que você seguiu a paleta, cinza de novo, preto e madeira. E lá dentro também todo cinza, tá vendo? É uma cabana pequena, né, uma cabana que tem, o seu charme, mas ela está com todos os detalhes muito bem colocados, porque, por exemplo, por que que aqui tem essa estrutura de pedra? Porque atrás da cama também tem. Existe uma conversa, e ela é preta, assim como todos os outros objetos, tá vendo? Um formato diferente do espelho, que também é um formato que traz o no chão ali da cozinha. Tudo isso está conversando. Ainda bem que eu vim na roupa certa para ter a paleta certa, que eu estava no lugar, né, pensando tudo certinho aqui na paleta também de preto. Até o aquecedor também, tá vendo? Então, quando você for decorar a sua casa, ai que delícia, chuveiro duplo, que legal, adoro. Então é isso, quando a gente segue uma paleta, tudo vai se harmonizando na casa. Eu acho isso muito importante. Mas olha, o que que acontece? A gente chegou aqui um dia antes e ele vai chegar amanhã de manhã, praticamente assim, na hora do café da manhã que a gente vai estar aqui curtindo. E aí essa foi a minha primeira impressão e eu vou fazer uma série de perguntas para ele sobre esse projeto, sobre esse lugar, sobre essa história de poder criar um espaço e como ele ajuda a gente a descansar. Mais uma vez eu estou te trazendo para mostrar um lugar especial. Espero que você esteja gostando. Agora sim, fica aí para você ver. Vai ter tapete de nuvem? Sim ou não? O que que o Gabriel vai contar para a gente que a gente vai poder aprender? Vamos ver isso agora. Olha o espetáculo que está acontecendo agora, que a gente acordou para ver realmente um grande espetáculo da natureza, o nascer do sol no alto da montanha. A gente está aqui só admirando. Olha essa cena, gente. E para quem ficou aqui comigo até agora, olha lá o que que tem. O tapete de nuvens
e o nascer do sol despontando lá, ó. Olha aqui. Olha essa cena. Ele vai chegar ali e eu vou mostrar para vocês o nascer do sol de cima da montanha, acima das nuvens. Só para você ter uma ideia, olha que legal aqui, olha. A cidadezinha tá lá embaixo, ó. Olha a altura que nós estamos. Lá é a cidadezinha. São 1.600 metros, mais ou menos, que nós estamos do nível do mar. E aqui a gente admirando esse pôr do sol. Quer dizer, esse nascer do sol, né, gente? Junto com essa natureza deslumbrante. Cada ângulo que eu vou admirando aqui dá vontade de mostrar tudo para vocês, porque olha como a casa fica linda com esse nascer do sol. Maravilhoso, olha isso. Vou chegar mais para trás aqui para vocês verem, porque ela fica realmente flutuando, tá vendo? Acima das nuvens, é isso que acontece, essa que é a sensação. Fiz questão de trazer você aqui, ó, pro nascer do sol. E vou ficar mais quietinho para você escutar, tá? Lindo, né? Olha só, gente, acima das nuvens. Agora eu vou preparar o cafezinho para esperar o Gabriel, porque eu tô muito curioso para saber tudo que o Gabriel vai falar, tudo que ele vai contar desse lugar. Eu tô tão curioso. Você também tá curioso, curiosa para entender o que ele tem para contar da ideia desse projeto, sobre o lugar que nós estamos, a magia que ele vive todo o tempo aqui, hein? Então, fica aí que logo depois do café ele chega e a gente vai poder perguntar tudo, porque eu tô completamente apaixonado por esse lugar. Chegou! Ô Gabriel! Bom dia! E aí, olha a cara de quem dormiu bem demais A nesse cara lugar. tá boa mesmo. E Bom dia, aí, Lupi, tudo bem? Prazer te ver, te receber de novo. Também, que delícia. Bem-vindos. E hoje com sol, né? Com sol, com marzinho de nuvens. Você tá preparado para um zilhão de perguntas que eu Vamos quero fazer? nessa. Vamos viver a experiência como ela tem que ser, né? Não é, cara? Olha lá, ainda o tapete parece que vai só se formando, assim, né? É. Cara, a gente chegou aqui ontem, né? A gente tava até, todo mundo tá acompanhando a gente aqui desde ontem, né? E hoje de manhã, eu acho que o meu queixo foi lá
lá embaixo na dormiram bem, cidadezinha. viram amanhecer. Nossa, a gente dormiu bem, Aqui viu? o sol nasce de frente, né? Muito bonito. E o gostoso é que a gente acordou 5 da manhã Uhum. para poder ficar vendo Pra tudo conseguir ver aquilo. o Dava para nascer ver do até sol. estrelas na hora que a gente Muito chegou legal. aqui. Agora sim, a gente está no meio da floresta, literalmente, né? Aqui, numa montanha, porque a gente vê a distância da cidade, lá embaixo é bem pequenininho, né? Uhum. Sem dúvidas. O acesso da cidade para cá são 15 quilômetros, né? Uhum. E a Cabana Marins a gente decidiu colocar nesse cantinho aqui com essa vista privilegiada. Por que ela chama Marins? Isso eu ia falar agora. O fato dela chamar Marins é por causa daquela montanha ali. Qual? Que a Aquela gente mais consegue alta? ver. A gente tem uma vista privilegiada ali pro tem. Pico dos Marins. E por isso ela chama Cabana Marins, né? Qual que é a altura lá do Marins, hein? Marins tem 2.400, 2.600, Uau. 2.800, alguma coisa assim. A Marins, a nossa cabana aqui tá 1.600. Uhum. Olha, então agora tá explicado. Aliás, é por isso que eu falei com todo mundo. Eu falei, gente, o Gabriel chegando, eu vou perguntar tudo. Gabriel, você ia rachar de rir comigo O difícil ontem. vai ser olhar pra você com Não. essa vista aqui na frente. Nossa senhora, É verdade. imensidão, né? Mas muito ontem você ia bonito. rachar de bico de rir, porque o protetor da piscina tava na piscina. Porque eu acho que tem que ficar, né? Sim. Até tirei agora de manhã pra gente poder curtir e tal. Uhum. E eu não sabia, vim entrando, menino, quase que eu caí pisou. na piscina. Nossa senhora. Tem que colocar aqueles adesivos, né? Não, eu achei que de foi alerta. ótimo. E claro que ontem à noite fiquei aqui, foi uma delícia e, cara, quentinha, né? Ela é uma Isso delícia. Nossa, essa banheirinha aí, a gente não dá pra chamar de ofurô, não dá pra chamar de hidromassagem. Acho que é uma piscininha, Dá uma pra chamar banheirinha mesmo, uma banheira. Pra chamar de vista pro paraíso, né? Ela tem uma vista muito boa. A gente fez aquela É. frente ainda de vidro, né? Então ela tem uma vista panorâmica ali de dentro também. Acho que a pergunta Uma que delícia. todo mundo quer te fazer, me fala desse vidro inclinado. Assim, porque eu vi uma foto de alguém deitado ali, é isso? Pode Acho que era fazer minha isso? mesmo, foi nos testes, né? A gente Gente. caprichou bastante ali, testamos bastante, justamente pro pessoal poder vir tirar foto com segurança, mas foi uma ideia maluca que a gente teve aí. O vidro ele tá numa inclinação de 64 graus, Aham. então como a gente imaginou que o pessoal ia querer tirar foto e tal, ele é temperado e laminado, né? Então a gente fez um vidro aí de, se não me engano, 16 milímetros. É aqueles vídeos que as pessoas fazem até para quando... São aquelas de piso de piso? suspenso, né? A então. gente caprichou, acho que foi um dos maiores investimentos da cabana, sem dúvida, Sim. foram os vidros. Tive coragem? Não tive coragem. Achei demais, achei demais. Eu fiquei o tempo inteiro né, nesse vidro, porque realmente é um ponto alto, né? Com certeza, ele ficou bem interessante. Acho que a ideia era justamente dar essa dimensão tanto da distância, né, da dimensão que a gente tem aqui pra frente, quanto da altitude também, né, da altura da cabana em relação ao solo. Porque quando a gente tá ali no vidro, a gente vê que a gente tá realmente, olha aqui, acho que o fato dele ser pendurada a casa, né? do chão quase até o teto, né, eu acho que dá uma dimensão boa ali. Agora, assim, quais foram os desafios para se construir uma casa dessa, assim, na floresta? Ela não tá realmente pendurada, né? Porque Ela não tá suspensa, ela tá apoiada, né? Então a gente tem uma estrutura bem grande, bem reforçada embaixo, a gente fez as sapatas, né? E ancorou ela nessa parte plana aqui. Então, como eu tava te explicando, esse acesso todo a gente já tinha no terreno. Aqui era uma área de extração de eucalipto e tal, então os caminhões vinham aqui para carregar e voltavam. Então essa estrada aqui já tinha, o platô aqui também já tinha, mas como eu não queria construir ela no platô mesmo, no plano, eu quis fazer ela suspensa. Então do deck para lá ela já tá suspensa? Do deck para cá ela já tá suspensa. Então a estrada vem mais ou menos até aqui, né, a parte plana, e aqui a gente fez uma ancoragem absurda. A gente ficava com uma retro e fez uma estrutura absurda de concreto aqui, que é o que ancora a cabana, é o que segura ela para ela não descer, não cair pra frente. E ela é leve, né? É um material leve também de construção, não é isso? Ela é super leve. A gente foi pensando bastante aqui. A gente acabou fazendo ela de EPS, né? Então as paredes, a gente tem toda a estrutura metálica, e as paredes que tem aquelas malhas de aço forradas de EPS, então tem uma proteção termoacústica muito boa. E por fora aí chapiscado e rebocado, e aí sim a pintura. Então você olha, parece alvenaria pura. Pois é. Só que ela tem a vantagem de ser mais leve, muito menos resquício, né? Muito menos sujeira. Que legal. Olha a ideia boa, hein, gente? A gente trouxe praticamente a medida certa, a quantidade certa de EPS e acabou forrando ela. Uma obra limpa, né? É super limpa, então a gente não teve quase nada de resquício, assim, de lixo, de obra e tal, de material sobrando. Ficou bem legal, e além de ficar mais leve também e conservar, não, segurar a temperatura, né, muito melhor. Aí outro ponto interessante também, queria te mostrar aqui, Luffy, essa pintura que a gente acabou usando.
que tá me surpreendendo bastante também, porque ela já tem um tempo aí, ela não mancha, não suja. Que pintura São que é essa? É tipo uma massa, né, de pedrinhas, e não é uma tinta, né? Ela vem num balde e você acaba passando ela como se fosse uma massa mesmo. Eu vi que você fez até na churrasqueira a gente fez também. a churrasqueira também, ficou interessante. Gostei bastante dessa Durabilidade, né? Pra durabilidade, externa, muito boa. Agora, assim, a cortina aqui, eu mostrei para vocês o tempo inteiro, mas existe uma cortina elétrica aqui também, que desce, né? Que é como é que se diz? É uma persiana blackout, elétrica, né? Um blackout automatizada. Coloca ali um pedacinho só pra gente ver, gente, porque assim, com essa vista não dá vontade da gente colocar nada, mas se alguém quiser dormir aqui também, olha, ela vai descendo e fica totalmente escurinha, que é muito legal. Tá bom até aí, só pra mostrar pra galera mesmo. Então, o toque de um botão, aí você abre e fecha a persiana elétrica e privacidade total. A privacidade já tem, né? Mas é mais a questão da escuridão, porque o sol também nasce bem de frente. Sim. Eu, particularmente, quando eu venho, acabo deixando aberto também, porque à noite é gostoso, você consegue ver as luzes da cidade e você vê o amanhecer também, e esse mar de nuvens que tá hoje. Que é o tal ciclo circadiano de você acordar com a luz do sol. Exatamente. Como que foi a sua busca para fazer as pessoas realmente descansarem aqui e relaxarem? Eu acho que tem alguns pilares aí que ditam esse mercado de cabanas, de hospedagem, experiências e tal. Eu acho que principalmente privacidade, né? Então a privacidade é um ponto principal. Acho que conforto é essencial, então investir num colchão legal, roupas de cama de qualidade. Então aqui, obviamente, a gente tem Zissu, assim como a gente tem na Cabana Everest. Eu acho que isso faz total diferença. Por mais que você tenha uma vista maravilhosa, um acesso tranquilo, privacidade, se você dorme numa cama ruim, se você não dorme bem, se você não se sente confortável, a experiência toda vai vai por água abaixo. Então, eu acho que os pilares principais são esses: privacidade, acesso bom, conforto. Eu acho que conforto os pontos principais. A gente tem televisão aqui também para assistir um Netflix e tal, então você pode assistir da poltrona, mas muita gente assiste da cama mesmo. Então isso é uma coisa muito interessante que você falou e que é também importante porque é inclusive a Zissu que ela apresenta essa série aqui pra gente. Entre tantas escolhas que você teve, tantas vontades que você teve de trazer um lugar especial, qual foi o motivo de você escolher a Zissu? Acho que o ponto principal é a qualidade, né? A qualidade diz muito, mas o atendimento da Zissu também, a gente tem uma parceria já bastante... Parceria não, a gente tem um relacionamento legal com a Zissu já há bastante tempo. A gente tem em casa também, a gente tem na Everest. Você dorme numa Zissu? Eu durmo numa Zissu todo dia, e aqui não podia ser diferente. Então, cara, eu nem pensei duas vezes, nem cogitei outra marca. A gente simplesmente Zissu olha direto. Olha qual que é aqui, gente. Eu vou fazer aqui que eu já dormi, já mostrei. Tá com coral, tá vendo? Ó. É uma delícia. Um super colchão, inclusive é igual o meu, tá, gente? Que eu durmo, que eu amo. É maravilhoso, realmente. Lá em casa a gente usa o coral também. Coral, né? Eu gosto. Inclusive a campanha atual da Zissu foi gravada aqui também. Eu fiquei muito feliz. Outro dia a gente passou no outdoor desse de termômetro, de relógio de rua, lá em São Paulo, e a gente viu a propaganda da Zissu com as fotos aqui da cabana, assim, com o colchão aqui na cabana. Foi muito legal, a gente ficou muito feliz. Agora, uma outra coisa também que eu acho que eu queria te perguntar é que aqui eu vejo que teve uma história de mais do que 180 graus de vista, né? Você procurou janela aqui do lado, as janelas aqui, a janela aqui. Bom, tem quase 360 se a gente considerar que ele está ali também. Como que foi a sua ideia de criar esses elementos geométricos? Porque isso faz uma diferença que eu queria que elas entendessem que às vezes é um pensamento. Algo diferente que você faz, mas você já cria um painel. Como que foi essa ideia aí? A ideia inicial sempre foi fazer algo diferente, então acho que todo o layout da cabana, toda a estrutura dela, pelo fato de ser suspensa, o vidro inclinado e tudo mais, então tudo isso acho que remete a essa ideia de ser algo diferente. E, obviamente, os vidros aí para trazer a natureza para dentro da cabana, né? Estando protegido aqui, mas para você ter essa ligação aqui do dentro com o fora e essa porta grande, você poder sair, acessar, ter toda essa tela de cinema aqui na frente, mas as formas geométricas acho que foram coisas da cabeça mesmo, né? Para fazer algo diferente. Você vê as janelas, isso até foi um desafio, né? Para a questão das cortinas, né? Então, assim, não é fácil fazer uma cortina para se eu quisesse fazer aqui uma persiana, um roll-on, não daria para fazer nesse formato. Então, a gente foi pensando, mas a gente encarou esse desafio aí justamente para ter algo diferente, muito voltado ao design, né? Exato, voltado ao design mesmo. E o que as pessoas mais comentam com você depois que elas se hospedam aqui?
Porque assim, eu tô me sentindo, eu vou te comentar o que eu sinto. Tô relaxado. Agradecido, sabe agradecido? De manhã eu tava assim, poxa, que bom que eu dormi aqui, que bom que eu vim pra cá, que bom que eu me permiti isso. O que você acha que as pessoas mais... Quer dizer, conta pra gente o que as pessoas mais falam depois de se hospedar. Eu acho que elogio, óbvio, é que é muito difícil falar de qualquer coisa além desse mar de nuvens quando você amanhece com um dia desse. Eu acho que é o maior presente de todos, então... o fato, é o que você comentou, né? De você estar relaxado, você sentir ali... Eu acho que a natureza traz isso, né? E essa cabana possibilita muito essa ligação, essa interação do homem com a natureza. Mas as pessoas elogiam muito a vista, o design, o que você falou, os chuveiros, né? A gente tem duchas duplas no banheiro, verdade. Então chuveiro. E eu acho que do fato de você ter coisas para fazer com privacidade. Então... quero fazer um churrasquinho, quero tomar um banho de banheira lá fora, vendo a vista, final da tarde quero acender a lareira, então essa privacidade, essa tranquilidade elogiam muito. Gente, olha só, nós estamos acima das nuvens, em Piquete, no estado de São Paulo, é quase Minas, né? A gente tá aqui, se a gente andar 1 metro para trás aqui, a gente chega em Minas, a gente tá bem na divisa do estado, até nossa estrada entra em Minas, volta São Paulo, entre Minas, volta para São Paulo, Piquete tá bem aqui embaixo, né? Você já viu quando tava sem o mar de nuvens, Mas Piquete fica aqui bem aqui embaixo. A gente tem vista aqui para 7 cidades, inclusive. A gente consegue ver mesmo? Piquete, Lorena, Cruzeiro, para a direita, Guaratinguetá. A gente consegue ver a cúpula de Aparecida, da Catedral de Aparecida. Para vocês entenderem mais ou menos onde a gente está. Que excelente, Gabriel. Parabéns, muito legal. Cara. Obrigado, Repete Lupe. o Instagram aqui das pessoas. @OrbisBR. OrbisBR cuidado com Instagrams por aí também. A gente tem um perfil oficial e a gente só faz reservas por plataformas confiáveis, a gente não faz reservas diretas justamente para a segurança de todo mundo. Então existem Instagrams fakes aí aplicando golpes, então cuidado, isso é até importante dar esse alerta para qualquer lugar que você for. A gente não faz reservas diretas, então sempre por plataformas confiáveis, Home, Airbnb, cuidado com isso. É isso aí, gente. E com essa cena deslumbrante desse lugar, com a mente tranquila depois de uma noite incrível de sono, eu quero te agradecer. Foi muito legal estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra gente, a gente quer saber o que vocês acharam de estar aqui acima das nuvens com Obrigado, Luffy, valeu pela visita e voltem sempre. Tchau. Quem sabe a gente faz outra cabana aí pro Luffy visitar em breve. Vai fazendo um monte de cabana aí que eu vou vir. Isso aí. Isisu, obrigado pela parceria também, sem palavras. Isso aí. Acho que é o que o Luffy falou, que a gente estava falando aqui, que esse conforto é um diferencial absurdo de você dormir num bom colchão, acordar relaxado e com essa paz aqui. Acho que é importantíssimo. É isso aí. Eu quero agradecer também a Isisu por essa série incrível que a gente fez. Uma série onde a gente levou vocês e falamos também sobre relaxar e cuidar do nosso sono. Tá bom? É isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.